Ninguém esperava por isso. Nem ela. Nem ele. E muito menos o Brasil. Numa manhã abafada de terça-feira, enquanto as redes sociais ferviam com especulações, julgamentos e teorias sobre o fim do casamento de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, um telefonema cruzava a madrugada como um sussurro divino, e mudaria tudo. Do outro lado da linha, uma voz serena, profunda, familiar, reconhecível, mas com um peso diferente, não de fama, mas de propósito. Era o padre Fábio de Mello. A ligação não constava em nenhuma pauta. Não era entrevista, nem quadro de TV, nem convite para lives ou eventos. Era um gesto silencioso, um chamado espiritual, como quem sopra com doçura sobre uma chama quase se apagando. Mas antes que qualquer palavra fosse dita, uma cena já havia acontecido, e ninguém sabia. O que poucos sabiam era que, algumas horas antes, Virgínia estava sozinha no quarto, ajoelhada ao pé da cama, o rosto escondido nas mãos, enquanto as filhas dormiam no quarto ao lado. Entre as paredes silenciosas daquele lar luxuoso, não havia maquiagem nem performance, apenas uma mulher quebrada. Alguém que se sentia prestes a desmoronar, sem saber ao certo onde tinha se perdido, ou se ainda era possível se encontrar. Era madrugada. A casa estava quase toda às escuras, exceto o abajur do quarto e o brilho tênue da tela do celular. A última mensagem de Zé Felipe ainda pulsava na notificação: "Se você quiser conversar, tô aqui." Ela encarava aquelas palavras como quem encara um espelho trincado. Sabia que havia amor, mas também sabia das feridas. E, naquele momento, o amor parecia não bastar. Então, o telefone tocou. "Virgínia", disse a voz. Ela congelou. "É o padre Fábio. Me perdoe ligar assim, tão de repente. Mas meu coração me pediu." A partir dali, nada mais seria como antes. Mas para entender o impacto daquele telefonema, era preciso voltar alguns dias. Naquele domingo, enquanto os portais de fofoca estampavam manchetes sobre o fim do casal mais comentado do Brasil, Virgínia havia retornado à casa da avó em Goiânia. Um refúgio. E também um espelho. No lugar onde tudo começara, ela tentava se lembrar de quem era antes de se tornar uma marca, um fenômeno, um alvo. Desceu descalça até o quintal. Sentiu a terra batida sob os pés. E por um instante, a lembrança da infância correu dentro dela como uma flecha. Não era apenas nostalgia. Era saudade de si mesma. As filhas corriam pela varanda, rindo. Mas por dentro, Virgínia estava mergulhada em silêncio. Não um silêncio de paz, mas de confusão. De perda de rumo. Olhava ao redor como quem tenta encontrar respostas em uma paisagem antiga. A avó, com um olhar manso, preparava o café como de costume. E, sem encará-la, disse apenas: "O que tá pesando mais, filha? A dúvida ou a saudade?" Virgínia não respondeu, porque nem ela sabia. Naquele dia, o celular tocou inúmeras vezes, mas nenhuma ligação foi atendida. À noite, ela revia fotos no rolo da câmera, registros antigos com Zé, vídeos das filhas ainda bebês, momentos felizes que pareciam tão distantes. Sentiu uma dor funda, como quem se dá conta de que perdeu algo essencial no meio do caminho. Entre campanhas, contratos, trendes e cobranças, ela havia parado de ouvir a própria alma. Foi então que, sem saber porquê, ajoelhou-se. Pela primeira vez em anos. "Deus, se o Senhor ainda fala, fala comigo. Nem que seja baixinho." Enquanto isso, em outro canto do país, Padre Fábio acordava mais cedo do que o habitual. Dormira inquieto. O coração pesado. Preparou seu café, leu Provérbios, depois Salmos. Mas o incômodo persistia. Então, durante uma breve caminhada pelo jardim, ergueu os olhos ao céu e murmurou: "Quem é, Senhor?" Minutos depois, o nome de Virgínia surgiu como um raio em sua mente. Não havia julgamento, nem curiosidade. Apenas empatia, compaixão e um impulso quase físico de estender a mão. Sem planejar, ele pegou o telefone. Ligou. A partir daquele gesto, a história deixava de ser sobre uma influenciadora ou um cantor. Era sobre pessoas. Sobre almas. Sobre reencontro com aquilo que ainda pulsa dentro de nós, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto o mundo cobrava performance, alguém via feridas. Enquanto exigiam respostas, alguém oferecia consolo. Enquanto pediam que ela seguisse em frente, alguém apenas dizia: "Eu te escuto." E foi isso que Padre Fábio fez. O que foi dito naquela ligação? Como Virgínia reagiu?
E por que, depois disso, nada mais em sua vida foi igual? É isso que começa a se revelar agora. A ligação ecoava como um sopro no coração de Virginia mesmo minutos depois de terminada. Sentada na beira da cama, imóvel, ela segurava o celular com reverência. Não era mais um aparelho. Era um símbolo. Uma âncora. Do lado de fora, a manhã nascia com aquele dourado tímido e o céu ainda meio apagado, típico de dias que trazem mais do que luz, trazem presságios. Na voz do padre, havia firmeza sem julgamento, doçura sem condescendência. Mas acima de tudo, havia respeito. Aquele tipo raro, que não tenta salvar. Apenas se oferece como porto. Não quero invadir sua dor, Virginia. Só quero que você saiba, mesmo quando a casa parece desmoronar, há um alicerce que permanece. E às vezes, ele é feito de silêncio, oração e de um amor que não se posta, mas que sustenta no escuro. Essas palavras a atingiram fundo. Muito mais do que esperava. Nas redes sociais, o Brasil inteiro especulava. É marketing? Mais um relacionamento desmontado diante dos holofotes? Mas, para ela, nenhuma dessas frases fazia sentido. Porque ali não havia celebridade. Só havia uma mulher tentando entender quando foi que deixou de reconhecer o olhar do homem que amava, e o próprio reflexo. No início, parecia apenas uma fase. As brigas eram pequenas. Você não me escuta. Você mudou. Frases que soam comuns, mas quando repetidas demais, sangram. Com o tempo, o carinho foi sendo substituído por cansaço. As pausas entre os conflitos encurtaram. E cada reconciliação parecia mais frágil. Ela se perguntava, como alguém pode amar tanto e ainda assim se sentir tão distante? Foi essa angústia que ela tentou explicar ao padre. Eu não sei mais se é amor ou costume. Não sei se sou eu mesma com ele, ou uma versão editada de mim. Do outro lado, ele suspirou. Filha, todo amor verdadeiro atravessa esse vale. O amor não é feito só de começos. Ele é testado no meio. O começo encanta, mas é no meio que a alma decide se vai continuar. Essas palavras não traziam soluções. Eram espelhos. E Virginia se viu refletida neles. Mas para entender como ela chegou até ali, era preciso voltar ainda mais. Virginia sempre foi sinônimo de sucesso, de ascensão meteórica, de brilho diante das câmeras. Mas havia algo que ninguém via, um cansaço nos olhos, um suspiro no meio das risadas, um silêncio logo após o fim das gravações. Ali, entre os bastidores da própria vida, algo se despedaçava em silêncio. E ninguém parecia notar. Ninguém, até o padre. Depois daquela ligação, algo nela começou a desarmar. Pela primeira vez em muito tempo, ela parou. Parou de produzir, de postar, de performar. A mente, antes mergulhada em números, roteiros e estratégias, agora se voltava para dentro. E o que ela via? Doía. No reflexo do espelho do banheiro, observava a própria imagem com estranhamento. A maquiagem ainda intacta, os cílios postiços, a boca contornada. Mas por trás de tudo, uma pergunta incômoda. Onde foi que eu me perdi de mim? A verdade é que ela já não sabia mais a diferença entre o que sentia e o que era esperado que sentisse. E isso se refletia não apenas na relação com Zé Felipe, mas com o mundo. Quantas vezes ela havia chorado em silêncio, logo depois de gravar um story sorrindo? Quantas vezes sua voz saiu animada, mesmo com o coração exausto? Mas havia uma lembrança que insistia em voltar. Era o dia em que Zé havia entrado no quarto com um buquê de girassóis, as flores preferidas dela, sem nenhum motivo aparente. Naquele tempo, os dois ainda se procuravam com os olhos. Ainda havia surpresa. Ainda havia leveza. E, principalmente, ainda havia tempo. Mas depois vieram os compromissos, os contratos, os calendários lotados. A leveza se tornou pressa. E o tempo virou luxo. Ela lembrava nitidamente do momento em que tudo começou a mudar. Uma viagem para Portugal. Eles estavam na varanda do hotel, os filhos dormindo no quarto, a noite estrelada. Mas em vez de conversarem, cada um olhava para uma tela diferente. Foi uma noite sem brigas, sem palavras. E, talvez por isso mesmo, tão marcante. Foi ali que ela sentiu. Algo estava se esvaziando. Do outro lado da memória, Zé também lutava em silêncio. Na fazenda do pai, o cantor passava horas trancado no estúdio, tocando violão, gravando trechos de músicas que nunca mostrava a ninguém. Os amigos mais próximos percebiam o abatimento, mas ele apenas dizia: "Tô cansado",
mas vai passar. Na verdade, ele sentia falta dela. Mas não daquela Virgínia das redes, sempre radiante, sempre online. Sentia falta da menina que ria de qualquer besteira, que falava com sotaque carregado e sonhava acordada com uma vida simples, cercada pela família. Aquela menina que ele conhecera na primeira troca de olhares, e que agora parecia cada vez mais distante. E, no fundo, ele também se perguntava: onde foi que eu deixei de ser o lugar seguro dela? Enquanto isso, o Brasil seguia acompanhando tudo como um reality. A internet explodia com teorias. Eles só estão fazendo marketing. Foi traição? Ela tá aproveitando para lançar marca nova. Ninguém considerava o mais óbvio, que eram dois jovens, com filhos pequenos, pressionados por uma fama que nunca pediram para ser tão grande. Ninguém lembrava que, atrás dos filtros, havia dores reais. Foi nesse intervalo de silêncio, entre o ruído da opinião pública e o eco das lembranças, que o conselho do padre começou a se assentar. Ele havia dito: todo relacionamento longo será, um dia, desiludido. E isso não é uma tragédia. É o início do amor real. A paixão idealiza. O amor acolhe o que é. Essas palavras voltavam como um mantra. E foi num desses dias de introspecção que Virgínia tomou uma decisão inesperada. Voltar àquela igrejinha branca, onde ela havia feito a primeira comunhão, quando ainda era criança. Ninguém sabia. Nenhuma equipe a acompanhou. Foi sozinha, de vestido simples e sandálias, o cabelo preso num coque improvisado. Chegando lá, encontrou o lugar quase vazio. Apenas uma senhora rezava nas primeiras fileiras. O padre, já idoso, a reconheceu imediatamente. Mas não disse nada. Apenas acenou, com aquele olhar de quem enxerga além da fama. Ela se sentou no banco do meio, abaixou a cabeça e chorou. Chorou como há muito não chorava. Ali, entre vitrais empoeirados e bancos de madeira, ela não era influenciadora. Era apenas filha. Filha de um Deus que, por mais distante que parecesse, ainda amava exatamente como era, cansada, confusa, sem certezas. Foi então que lembrou do objeto símbolo que o padre Fábio mencionara na ligação, uma vela. Quando tudo parecer escuro, acenda uma vela. Não para que os outros vejam, mas para lembrar que dentro de você ainda há luz. Mesmo fraca, ela resiste. Naquela igrejinha, havia um canto com várias velas apagadas. Virgínia se aproximou, pegou uma, acendeu com mãos trêmulas. E, naquele instante, não pediu nada. Só agradeceu. Obrigada por ainda estar aqui. Do lado de fora, a tarde caía em tons dourados. E, pela primeira vez em semanas, ela respirou com leveza. Como quem volta a ocupar o próprio corpo. Na volta para casa, a avó esperava com um bolo simples sobre a mesa. Não disseram nada, mas trocaram um olhar de entendimento profundo. Às vezes, o que cura não são respostas. São presenças. Enquanto isso, Zé também vivia um momento de pausa. Em seu estúdio, escreveu uma canção que não tinha refrão. Apenas versos soltos. E um deles dizia: se eu não sou mais o riso que te acalma, ainda posso ser o silêncio que te entende. Ele nunca enviou a música, mas gravou, como se a alma precisasse ser registrada em notas, ainda que ninguém ouvisse. A distância entre os dois não era apenas geográfica, era emocional. Mas havia pontes invisíveis sendo construídas a cada gesto silencioso. E o padre sabia disso. Por isso, 2 dias depois, enviou uma mensagem curta para ela. Não desista da promessa por causa do deserto. O amor verdadeiro também cansa. Mas aprende a descansar junto. Essas palavras chegaram enquanto ela brincava com as filhas no quintal. Leu. Silenciou. E sorriu. Um sorriso tímido, mas real. Naquela noite, ela não chorou. Mas também não dormiu. Ficou deitada olhando para o teto, os pensamentos em espiral. Era como se estivesse voltando para casa, mas ainda sem saber se Zé esperaria na porta ou se o lar agora era outro. E quando o celular vibrava, ela hesitava. Sabia que o próximo passo não viria de mensagens, mas de decisões. Decisões que exigiriam coragem. Coragem de reaprender. De reaprender a amar sem depender da performance. De reaprender a conversar sem gritar. De reaprender a ser juntos. No último trecho daquela noite, o padre escreveu mais uma vez: o amor não é a ausência de conflitos. É a escolha diária de continuar mesmo quando os sentimentos mudam. Emoções oscilam. Mas decisões constroem.
Na tela do celular, ela leu. Suspirou. E respondeu, pela primeira vez. Obrigada por me lembrar disso. Eu precisava. Mas ainda havia um passo a ser dado. Um encontro. Um recomeço. Ou, quem sabe, um adeus em paz. E esse momento estava mais próximo do que ela imaginava. No início daquela manhã cinzenta, Virgínia caminhava pela casa como quem atravessa um campo minado. Cada canto carregava lembranças. O sofá onde riram de besteiras. A cozinha onde ele sempre reclamava do café fraco. O corredor onde os passos dos filhos misturavam gritos e inocência. Tudo estava intacto. Menos ela. Do lado de fora, a imprensa continuava a especular. Sites anunciavam o fim definitivo. Influenciadores dividiam lados. Seguidores comentavam como se fosse uma novela. Mas ninguém sabia que naquela mesma manhã, Virgínia escreveria uma carta. Não para a internet. Não para os fãs. Para ele. Para o Zé Real. O que existia antes da fama. Pegou uma folha comum. Não usou o celular. Precisava escrever com a mão. Sentir cada palavra sendo construída como uma ponte. Respirou fundo e começou. Zé. Eu não sei como começar essa carta. E talvez isso diga muito. A gente se perdeu no meio do caminho, né? Mas acho que o pior foi que a gente nem percebeu quando isso aconteceu. Cada frase saía como confissão. Escreveu sobre os silêncios, sobre a pressa, sobre a ausência de olhares. Sobre como era difícil saber onde terminava o papel de empresária e começava o de esposa. Sobre o medo de fracassar publicamente. Sobre a vergonha de admitir que sentia saudade, mesmo dormindo na mesma casa até pouco tempo atrás. A verdade é que eu ainda lembro do seu cheiro. E tem dias em que eu procuro no travesseiro. Mesmo sabendo que você não tá mais aqui. Assinou. Dobrou. Guardou na gaveta. Ainda não sabia se teria coragem de entregar. Mas só de escrever, sentiu um alívio. Como se uma pedra tivesse sido retirada do peito. Como se, finalmente, a Virgínia mulher pudesse falar, sem ser julgada pela Virgínia marca. Enquanto isso, em Goiânia, Zé Felipe acordava em sua antiga casa, na propriedade dos pais. O pai, Leonardo, percebia o abatimento do filho, mas não forçava a conversa. Preferia estar por perto, oferecer presença em vez de conselhos. Em uma dessas manhãs, Zé soltou uma pergunta no café da manhã, com a voz baixa, quase como se não quisesse ser ouvido. Pai, como a senhora mãe aguentou você por tanto tempo? Leonardo riu. Mas depois de alguns segundos, respondeu sério. Porque a gente parou de tentar ter razão, e começou a tentar ter paz. Essas palavras ecoaram em Zé o dia inteiro. Talvez fosse isso. Nos últimos meses, ele e Virgínia discutiam até sobre o horário das postagens. Sobre a forma de criar os filhos. Sobre quem se expunha mais. Tudo virava disputa. Até o amor. No fim da tarde, caminhou até o curral. Sentou na cerca, violão no colo. Tocou uma melodia simples, mas carregada de saudade. A mãe apareceu ao longe, acenando com a xícara de café. E ali, entre bois e vento, ele pensou em algo que não confessava nem para si mesmo. Sentia falta de ser marido. Não o companheiro da influenciadora. Mas do riso, da mulher de moletom, da que dividia sorvete de madrugada. Enquanto isso, Padre Fábio de Mello acompanhava tudo à distância. Recebia mensagens, vídeos, comentários. Muitos o acusavam de se intrometer. Outros o agradeciam. Mas ele sabia seu papel. Era apenas um mensageiro da esperança. Alguém que lembrava aos feridos que ainda havia caminhos possíveis. Naquela noite, decidiu enviar algo diferente para Virgínia. Não um texto, mas um áudio. A voz pausada, suave, preenchida de uma fé que não julga. Minha filha, não se cobre tanto. O amor não é feito só de certezas. Ele é feito de coragens. Coragem de recomeçar. Coragem de pedir perdão. Coragem de não desistir quando o outro tropeça. Amar é enxergar a humanidade do outro e escolher ficar, mesmo assim. Virgínia ouviu aquele áudio várias vezes. Cada vez que ouvia, um nó se desfazia. No último replay, chorou de novo. Mas era um choro diferente. Não de desespero. De libertação. No dia seguinte, pegou o carro sozinha. Dirigiu por quase 2 horas, sem destino certo. Queria apenas sair. Respirar. Longe de tudo. Longe de todos.
E parou num lugar onde jamais imaginaria voltar. O sítio onde ela e Zé passaram a primeira viagem como casal. Ainda pertencia à família dele. Não avisou que ia. Só encostou o carro, desceu devagar. O lugar estava fechado. Mas a cerca ainda tinha o banco onde ele havia feito a primeira serenata. Sentou ali. Sozinha. E pela primeira vez, não chorou. Fechou os olhos. Lembrou das piadas, dos beijos escondidos, das promessas infantis. Lembrou de quando tudo ainda era sonho. De quando ela ainda era só ela. De quando nós tinha cheiro de futuro. Do outro lado da cidade, sentia um aperto no peito. Pegou o celular. Escreveu uma mensagem. Mas não enviou. Depois apagou. Respirou fundo. E, num impulso, ligou para o padre. Ela vai me perdoar? Perguntou, com a voz embargada. Talvez. Mas o mais importante é, você está disposto a amá-la, mesmo que ela não volte? Zé ficou em silêncio. Porque, no fundo, essa era a pergunta que realmente importava. Era fácil querer alguém quando tudo vai bem. Difícil é amar o outro quando ele já não nos idealiza. Quando o amor exige entrega e não espetáculo. Na mesma noite, Virgínia tirou a carta da gaveta. Leu mais uma vez. Fez um café. Colocou a carta no envelope. E, sem saber porquê, escreveu à mão o endereço dele. Não enviou. Mas só o fato de colocar no envelope já era um passo. Na última mensagem daquele dia, o padre escreveu para os dois, separadamente, mas com as mesmas palavras. O amor verdadeiro é como uma casa antiga. Pode ter rachaduras. Pode ter partes que precisam de reforma. Mas se os dois ainda enxergam ali um lar, então ainda vale a pena reconstruir. Virgínia leu e segurou o celular contra o peito. Zé leu e se levantou do sofá como quem se preparava para ir ao encontro de algo sagrado. E, mesmo sem saber, os dois estavam prestes a se reencontrar. Não por acaso. Não por pressão. Mas por decisão. E isso mudaria tudo. O dia amanheceu mais claro, porém não menos tenso. Virgínia acordou com o peso da carta ainda fresca na gaveta e o áudio do padre ecoando em sua mente. Levantou-se devagar, quase como se temesse romper o silêncio que cercava aquele momento delicado. Cada gesto parecia um pequeno ato de resistência contra o medo que insistia em apertar seu peito. Enquanto isso, Zé Felipe acordava num quarto que não parecia seu, mas onde todas as lembranças ainda viviam. O violão encostado na parede, a camiseta esquecida no chão. Ele sabia que algo precisava mudar. Sentia o silêncio da casa como uma acusação. Uma ausência que pesava mais do que 1000 palavras. Virgínia decidiu que aquele dia seria diferente. Não enviaria carta, nem responderia as mensagens. Precisava se encontrar consigo mesmo antes de qualquer passo. Tomou um banho demorado, deixando a água quente lavar a angústia que, por meses, vinha acumulando. Sentiu a pele quente, os músculos relaxando. Mas a mente corria, como um rio turbulento. No café, sorveu lentamente o café forte que fez, enquanto olhava pela janela o movimento da cidade que nunca para. Pessoas apressadas, carros, vozes distantes. Pensou em como a vida, para o público, parecia simples. Um casal, 2 filhos, sucesso e felicidade. Por trás das câmeras, o cenário era outro. Zé Felipe, do outro lado da cidade, decidiu sair para caminhar. Precisava do ar, do contato com o mundo real que ele ainda amava. Caminhou até um parque, onde a natureza fazia questão de mostrar sua resiliência. Árvores que resistem ao tempo, flores que renascem a cada estação. Sentou-se num banco e, pela primeira vez em semanas, respirou fundo, sentindo que ali, naquele instante, talvez pudesse encontrar algum sentido. Durante a tarde, Virgínia recebeu uma ligação inesperada. Era Leonardo, pai de Zé, que a chamou para conversar. Sem rodeios, falou do amor, da dor e da importância do perdão. A voz firme do homem parecia atravessar a distância e alcançar diretamente seu coração. Filha, o amor verdadeiro não é só alegria e risadas. É também paciência, luta e, principalmente, coragem. Vocês têm muito para viver ainda. Não deixem que o que foi ruim apague o que foi bonito. Virgínia ouviu em silêncio, sentindo a força daquela mensagem como um abraço. Queria responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Apenas agradeceu. No fim do dia, Zé Felipe decidiu enviar uma mensagem para Virgínia. Não algo grandioso, apenas uma frase simples, mas carregada de significado. Sinto sua falta.
A resposta não demorou, e veio com a mesma simplicidade, porém tão cheia de emoção que poderia ter sido um grito. Eu também. Naquela noite, os dois sentaram em lados opostos da casa, conectados por uma linha tênue de esperança e medo. Virgínia reouviu o áudio do padre mais uma vez, pela primeira vez, sentiu-se pronta para recomeçar. Não sabia ainda se o caminho seria juntos ou separados, mas queria que fosse verdadeiro. Zé, por sua vez, pegou o violão e compôs uma canção inédita, dedicada a ela. Cada acorde carregava a dor, a saudade e a promessa de que, independentemente do que viesse, ele a amaria com toda a sua alma. O relógio avançava e o silêncio da casa era agora preenchido por uma melodia que falava mais que palavras. Aquele era o som da reconstrução. Do amor que, mesmo ferido, ainda respirava. No quarto, Virgínia pegou a carta que não havia enviado, leu uma última vez e, com um sorriso triste e esperançoso, decidiu que o próximo passo seria dado. Não pela fama, não pelo público, mas por eles dois, pelo que ainda podia ser. Enquanto isso, o padre Fábio de Mello escrevia em seu diário, refletindo sobre a complexidade do amor moderno. Em um mundo onde tudo é instantâneo e descartável, amar é um ato revolucionário. É decidir se importar, resistir e permanecer, mesmo quando a tempestade parece vencer. E assim, mesmo separados pela distância e pelo silêncio, Virgínia e Zé começavam a tecer uma nova história. Não perfeita, não sem erros, mas real. Feita de coragem, perdão e, acima de tudo, amor. Os dias que se seguiram foram de pequenos gestos, mas carregados de significado. Virgínia e Zé Felipe não precisavam mais provar nada para o mundo, nem para os seguidores que olhavam ansiosos pela volta do casal mais comentado do Brasil. Precisavam provar, sobretudo, para si mesmos que o amor podia renascer mesmo das cinzas. A rotina, antes marcada pela pressa, pelos compromissos e pelo barulho das redes, ganhou novos contornos. As manhãs passaram a ser dedicadas a um café em família, onde o olhar entre eles era mais importante que qualquer notificação. As conversas, antes superficiais, começaram a ganhar camadas de sinceridade, mesmo que às vezes dolorosas. Na escola das filhas, Virgínia e Zé foram vistos caminhando juntos, mãos dadas, um sinal silencioso para quem queria ver que aquela história ainda tinha capítulos a serem escritos. Nos bastidores, longe das câmeras e dos flashes, o casal redescobria o prazer das coisas simples. Um jantar feito em casa, uma música tocada baixinho, um filme assistido enrolados no sofá. Mas o maior desafio não estava fora, e sim dentro deles. Cada um precisava encarar seus próprios medos, suas fragilidades escondidas por trás das fachadas de sucesso e alegria. Virgínia passou a frequentar sessões de terapia, mergulhando nas suas inseguranças e aprendendo a se amar de novo, por completo. Zé Felipe, por sua vez, buscou na música e na espiritualidade o equilíbrio que lhe faltava.